Finalmente o grande dia chegou e o governo oficializa medidas que barateariam carros de entrada. Fala pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Como sempre, peço para você, por gentileza, acompanhar o nosso vídeo até o final, beleza? Tamo junto! Vamos lá, meus amigos, dia 25 de maio de 2023, a data que o governo oficializou medidas para tentar baratear os carros aqui no Brasil e também, aquecer a indústria, que como um todo anda bem complicada, não somente a indústria de automóveis, meus amigos. Pois é, mas vamos fazer aí um flashback para a gente lembrar o que a gente tem acompanhado desde o começo dessa novela. Será que esse aqui é o último capítulo? Sei não, né? Mas quando o presidente da Stellantis e outras pessoas envolvidas no setor automotivo levantaram essa bola da volta do carro popular, muita gente se animou, inclusive eu. Por quê? Não que a gente queira um carro popular igual dos anos 90, inseguro, totalmente seco, e sim porque existe a possibilidade de um carro mais digno e com preço bem menor do que temos hoje em dia. Bastava o governo e o setor automotivo quererem, mas isso não é muito simples, meus amigos. Tem muitas barreiras, temos impostos, temos arrecadação, temos aí medidas ambientais que encarecem os carros e um monte de coisinhas que já falei em vídeos aqui no canal, né? Mas o pessoal estava conseguindo entregar sugestões ao governo e o governo também levantaram uma bola que esse carro poderia custar entre 45 e 50 mil reais, mas semana passada veio aquele balde de água fria e o governo já falou que seria impossível nessa faixa de preço e mais possível ali em volta dos 60 mil reais, coisa essa que não muda muito a realidade, porque os carros mais baratos aqui no Brasil, que sim, são carros de entrada, porém bem melhores do que carros populares antigamente, já estavam nessa casa dos 60 mil, 69 mil, na realidade quase passando para 70 mil, né? Não muda muito, 60 mil para 69 mil, levantaram a bola de que poderiam pelar os carros, tirar itens, ficar totalmente pelado. Aí não dá, né? Um carro totalmente simples por 60 conto não compensa. Então a reação do público foi muito negativa, as pessoas não estavam esperando boa coisa e também bem desanimadas com a certeza de um carro popular. Veja bem, gente, quando eu faço assim, ó, carro popular, é para a gente ilustrar o que está acontecendo. É claro que carros não são mais populares há bastante tempo, pessoal. Porém, hoje, o governo anunciou medidas que realmente não foram tão satisfatórias assim e com certeza deixou muita gente decepcionada. Então vamos conferir o que aconteceu para a gente comentar no final, como a gente sempre faz por aqui. Vamos lá, partiu! Meus amigos, eu vou usar recortes da notícia do site Infomoney, o link está na descrição, porque eles fizeram uma cobertura interessante desse fato que ocorreu hoje, beleza? O governo se pronunciou em várias coisas, estabeleceu até metas aí para a gente tentar entender. Então, bora sem enrolação começar logo esse negócio. Primeiramente, como já falei, a medida inicial do governo era de carros de 45 a 50 mil, só que isso não foi possível. E essa medida que eles estão colocando agora é uma medida temporária, tá, gente? Assim, atendendo, entre aspas, um caráter emergencial da indústria, né? Que estava pedindo alguma coisa. Você sabe muito bem como é que é. Então, isso que vai acontecer não vai ser perene, não vai ser permanente, e sim temporário. Fazer o quê, né? O governo também falou que essa medida atingirá carros abaixo dos 120 mil reais. Ou seja, de 120 mil em diante, nada muda para melhor, né? Porque se aumentar, e aí você sabe muito bem como é que é. Essa medida propõe descontos de 1,5% até no máximo 10,96%, ou seja, ali na casa dos 11%, né? Não vai mudar muita coisa, infelizmente, né, gente? E olha só, eu fiz aqui uma simulação só para a gente imaginar quanto que custaria um Renault Kwid de entrada, que é o Kwid Zen. Vamos supor, gente, que um Kwid Zero aí seja afetado por essa medida. Hoje, dia 25 de maio de 2023, ele custa, segundo a tabela da montadora, R$ 68.990. E com esse desconto de no máximo 10,96% sobre o valor do carro, o Kwidzinho poderia, veja bem, poderia cair para algo em torno de 61.400 e poucos reais. Ou seja, um desconto possível de aproximadamente R$ 7.500 e o Renault Kwid Zen 0 km, o mais baratinho de todos, ou melhor, menos caro.
Eu sei que não é tão interessante, porque a maioria da galera não tem condições de dar 60 conto num carro, né? E o financiamento tá difícil, aguenta aí que a gente vai falar sobre isso, mas melhor do que nada, né? As medidas que o governo quer implementar afetam diretamente impostos federais que compõem o preço do carro, como o IPI e também COFINS. O governo mesmo se pronunciou falando que os descontos poderão ser maiores em caso de vendas diretas, ou seja, caso comprados direto da fábrica. E isso deixa algo interessante no ar, né, gente? Será que essa medida provisória que o governo vai editar ainda permitirá que qualquer cidadão, pessoa física, terá acesso a vendas diretas com os carros que vão entrar nesse desconto? Vamos esperar para ver, porque realmente se isso acontecer, vai ser possível comprar um carro de entrada abaixo dos 60 mil reais. Mas, meus amigos, para esse desconto acontecer, terão sim certos requisitos a serem cumpridos. E são 3 que o governo colocou. Primeiramente, social, ou seja, quanto mais de entrada for o carro, maior o desconto. Outro requisito que o governo colocou, ambiental. Quanto menos poluir o carro, mais desconto ele vai ter dentro dessa margem. E para fechar também tem o requisito industrial, ou seja, quanto mais componentes nacionalizados, ou seja, quanto mais nacionalizada for a produção desse carro, mais desconto ele vai ter com essa medida. Então nós temos 3 requisitos. E o carro, para conseguir alcançar essa faixa máxima, ele vai ter que atender esses requisitos. Se você tiver um carro mais de entrada possível, ou seja, um Kwid, por exemplo, já atendeu esse requisito. Se ele poluir menos também, atendeu outro requisito. Se ele também utilizar menos componentes importados, atendeu o requisito. Beleza? Entendido? É assim que vai funcionar essa medida aí. Mas tudo certinho ali, escrito, né? A gente não pode apresentar ainda, porque o governo ficou de editar uma medida provisória que deve sair daqui a 15 dias, com as porcentagens corretas. Aí sim a gente vai ter a dimensão real no impacto para o consumidor final com essa medida, que só o governo se pronunciou e as montadoras, por enquanto, estão de braços cruzados, né? Vamos ver se elas vão se manifestar. Assim espero. O governo também falou da realidade de como era e como era hoje a compra de carro novo aqui no Brasil. Há pouco tempo atrás, a realidade era a seguinte: cerca de 70% do veículo era financiado e o restante era à vista. O brasileiro comum dava uma pequena entrada e financiava o resto. Isso é verdade. E hoje a realidade é totalmente oposta, sendo que cerca de 70% do veículo já é entrada, é à vista, e apenas 30% mais ou menos é financiado. Mas isso tem um motivo, né, gente? Inflação, congelamento do poder de compra e, claro, taxas de juros altíssimas, infelizmente. E o governo também anunciou outras medidas complementares que devem ajudar muito a indústria, não somente automotiva, e sim a indústria como um todo, principalmente para quem exporta. Isso mesmo, vão liberar uma linha de crédito de 4 bilhões de reais. Isso convertidos em dólar, beleza? Sendo que 2 para exportações e 2 para investimentos em modernização de fábricas. E aí a gente começa a pensar, pô, isso daí tá ajudando mais a indústria do que nós consumidores, né? Agora, tentando pensar positivamente, a gente tem que pensar positivo, né, gente? Fazer o quê? Se realmente a indústria está tão ociosa assim, está no vermelho, se eles forem ajudados, será que indiretamente, a médio prazo, pelo menos, nós consumidores seremos beneficiados? Assim a gente deseja, porque todo mundo quer produtos mais baratos, mais acessíveis e o nosso poder de compra melhor, né, pessoal? Agora aquele momento do vídeo, né? Nossa opinião baseada em fatos. Primeiramente, agora a gente pode tirar o nosso cavalinho da chuva, porque não querendo dizer que a gente estava se iludindo, né, pessoal? Mas a gente esperava, sim, alguma coisa mais impactante diretamente para a gente, consumidor, pessoa física, só que desse jeito vai impactar muito pouco, porque, repito, se um Kwid cair de 69 mil para 61 mil reais, vamos supor, cara, o cara que não tem condições não vai comprar um carro por causa de um desconto de 9 mil reais. Isso é para quem tem condições, aí vai ajudar sim, 9 conto de desconto. É interessante, como já falei antes isso do que nada, né? Vamos pelo menos tentar ser positivo, não que eu me conforme com isso. Mas para a grande maioria não vai mudar nada, cara. Porque ainda são, digamos, que fosse 61 mil reais o preço final dele, você vai financiar o quê, cara?
Aí fica difícil, né, gente? Chegamos até a imaginar aqui no canal que as montadoras poderiam fazer um carro popular de verdade, diferente desses modelos, se movimentar, investir um dinheirinho num projeto novo, mas com o passar do tempo a gente viu que não querem investir nada nisso. A medida é só para baixar o preço um pouquinho, né? E por enquanto, repito, as montadoras estão assim, ó, de braço cruzado. Será que elas vão se manifestar? Vamos ver, né? E mesmo que a gente tenha de fato uma redução pequena de imposto, a gente ainda sabe que muita parte do carro é composta por impostos, né, gente? E isso também acaba onerando muito o consumidor quando vai comprar o seu veículo 0 km, que está cada vez mais difícil e nada democratizado. Enquanto a gente não tiver uma inflação estável, plena, sem a necessidade de mecanismos como frear o consumo através da alta de juros, a gente, pessoal, nunca vai ter um consumo pleno, a galera não vai recuperar o poder de compra, o pessoal não vai voltar a comprar como comprava antes. E ainda mais se falando de automóveis, que sempre foi caro, nunca foi para o povão. Entendeu, pessoal? Então a minha opinião é essa. Se não melhorar essa situação aí, a gente vai ficar nessa pendenga até não sei quando. Espero que se resolva em breve, torço pelo melhor, apesar de que a gente sabe como é que é, né? Então tem que melhorar. Inflação, taxa de juros que vão atingir diretamente nós consumidores. E o poder de compra, sim, poder, nem que seja lentamente, se recuperar. E aí você já viu, né? Porque preço mesmo não vai voltar ao que era antes, infelizmente. O governo não vai querer isentar um monte de imposto, as montadoras não vão querer abrir mão de margem de lucro. Então, cara, é uma coisa muito complexa que beira a fantasia mesmo, mas a realidade é essa aí, pessoal. Fazer o quê, né? Mas é isso aí, meus amigos. Vamos aguardar para ver as cenas dos próximos capítulos. Eu sinto ainda que essa novela do carro popular não acabou. Vamos ver o que vai acontecer, né? Se acontecer alguma coisa, a gente vai acompanhando, como sempre, aqui no canal em primeira mão para você, com opinião 100% isenta e sem rabo preso com ninguém. Tamo junto? Agora conta para nós aí nos comentários o que você achou dessa medida. Eu achei melhor do que nada, né? Mas ficou realmente bem aquém do que a gente queria, precisava, não é verdade? Larga o aço aí nos comentários, compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece, grupos, WhatsApp, redes sociais, siga o canal nas redes sociais, deixa aquele seu like maroto, confira os outros vídeos do canal, conheça o meu canal de games antigos e se inscreva aqui no canal, é de graça, não dói, e ativa o sininho das notificações. E tamo junto, pessoal, até o próximo vídeo, um forte abraço, valeu!